Boa noite, amigos concurseiros. Eu sou o professor Euler Frank e vou falar para vocês da prova do IADES sobre o PROCON na matéria arquivologia, né? A questão 47. A questão 47 traz o seguinte texto: assinale a alternativa que não representa a atribuição de movimentação de documentos numa organização. Esse item diz respeito às atividades de protocolo, né? A opção A diz o seguinte: receber dos vários setores os documentos a serem redistribuídos e anotar nas respectivas fichas o novo destino. Opção B, encaminhar os documentos aos respectivos destinos de acordo com o despacho de autoridade competente. Opção C, arquivar as fichas de protocolo em ordem numérica. Senhores, opção C é a única até agora que não diz respeito a uma atividade de movimentação. Essa é uma atividade de arquivamento de documentos, né? Opção D, encaminhar a correspondência, seja ela sigilosa, aos respectivos destinatários. O protocolo recebe documento sigiloso, ele não pode cadastrar, mas ao receber documento sigiloso, ele encaminha diretamente para o seu destinatário. Opção E, inscrever os dados constantes da ficha de protocolo nas fichas de procedência e assunto. Senhores, essa é uma atividade para possibilitar o controle da movimentação do documento ou do processo dentro do setor de protocolo. Então, repetindo, questão 47, o item que não faz parte de movimentação é o item C, arquivar as fichas de protocolo em ordem numérica. Questão 48. Questão 48 traz o seguinte texto: a organização e informatização de arquivos permite criar instrumentos de controle e monitoramento do armazenamento e tráfego de documentos nas organizações, utilizando-se de sistemas de organização e gerenciamento de arquivos. Assinale a alternativa correta em relação ao tema. O item A, faz-se necessário a criação e manutenção de controle de empréstimos de documentos em protocolos históricos das solicitações e devoluções. Senhores, o item A, se nós percebermos, é uma atividade que antigamente, um pouco ali atrás, era feita no protocolo com um instrumento chamado livro de protocolo. A informática vem então colaborar com a arquivologia dentro da gestão documental, abandonando essa prática de se registrar o controle da documentação no livro de protocolo e passando a fazê-la dentro de instrumentos informatizados, no caso, um protocolo informatizado. Então, o item A é o item a ser marcado, mas vamos ler lá os outros itens também. Item B, o correto arquivamento de documentos prevê etapa inicial de indexação, que usa a data de criação do documento como chave primária e parâmetro principal de armazenamento. Senhores, o correto arquivamento só pode ocorrer após de ser elaborado o código ou plano de classificação de documentos. Então, não é esse que tem que ser adotado. Item C, a criação de tabela de temporalidade deve ser feita imediatamente após a organização física e armazenagem da documentação no arquivo definitivo. Senhores, organização física e armazenagem no arquivo definitivo significa que o documento será arquivado permanentemente, portanto ele vai para o arquivo permanente. Não se usa tabela de temporalidade no arquivo permanente. A tabela de temporalidade é um instrumento de gestão documental que permite dizer o tempo de guarda do documento no arquivo corrente e no arquivo intermediário, e também estabelece, indica, né, a destinação final, que pode ser eliminação para aqueles que não têm valor primário ou secundário, ou a guarda permanente para aqueles que possuem valor secundário, valor histórico. Então, o item a ser marcado na questão 48 é o item A. Questão 49. Desculpa, senhores. Questão 46. Questão 46. A etapa de verificação de leitura do último despacho ou de observância de uma rotina pré-estabelecida com o objetivo de definir o documento, se o documento será ou não arquivado, denomina-se. Nas opções marcadas, senhores, a primeira opção, que é a opção A, ordenação. Ordenação significa colocar em ordem física ou intelectual, dizer como fisicamente e intelectualmente vai estar organizado o documento, né? Classificação. A palavra classificação dentro da arquivologia, que está aqui marcada no item B, tem alguns significados ou aplicações diferentes dentro da arquivologia. Classificar é colocar em categorias. Então, classificação segundo o grau de sigilo, classificação segundo o instrumento de código ou plano de classificação de documentos. A letra C, que traz a palavra estudo. A palavra estudo pode ter várias aplicações dentro da arquivologia. Estudo de tipologia, estudo de necessidade de guarda de controle, portanto, não é ela que vai determinar o arquivamento do documento. Codificação. Codificação é aplicar o código, que pode ser um código numérico ou não. Nos métodos de arquivamento, o código numérico pode ser decimal ou duplex.
Então, codificação significa colocar um código arquivístico ao documento para possibilitar a sua ordenação física no futuro. Inspeção. Esse é o procedimento adotado aqui, mostrado na letra E, que deve ser marcado como correto. O que significa inspeção? É o momento em que o técnico de arquivo ou arquivista vai verificar lá no documento, após o último despacho, qual é a destinação que a autoridade competente, colocou em relação àquele documento, que pode ser a tramitação para um outro setor, um outro local, ou o arquivamento do documento. Senhores, então, recapitulando, questão 46, o que deve ser marcado é a letra E. 47, o que deve ser marcado é a letra C. E 48, o que deve ser marcado é a letra A. Senhores, boa sorte aí no resultado dos gabaritos. Eu desejo sucesso a todos vocês. Ficamos por aqui com a arquivologia.